Capítulo 19. Estamos, enfim, vendo os primeiros sinais da primavera, o que me deixa bastante contente. Por favor, dê uma dessas flores secas ao Capitão Hawksby. Espero que eu tenha conseguido prensá-las corretamente. Achei que vocês dois gostariam de receber um pedacinho da Inglaterra. Carta de Cecília Rancourt ao irmão, Thomas. Mais tarde, naquela manhã, Cecília saiu para caminhar pelo porto. Durante o café da manhã, Edward dissera que iria se encontrar com o Coronel Stubbs e que não sabia quanto tempo ficaria ocupado. Ela provavelmente passaria o dia inteiro por conta própria. Ao voltar ao quarto, chegou a cogitar retomar a leitura do livro de poesia, que vinha se arrastando ao longo da semana anterior, mas em poucos minutos ficou claro que precisaria sair. O quarto parecia claustrofóbico, as paredes próximas demais, e sempre que tentava se concentrar nos tipos que cobriam as páginas, sentia os olhos se encherem de lágrimas. Estava com os nervos à flor da pele, por diversos motivos. Assim, decidiu que a situação pedia uma caminhada. O ar fresco lhe faria bem, e ele estaria menos suscetível a irromper em soluços se houvesse testemunhas à sua volta. O objetivo do dia, não chorar em público, parecia uma tarefa possível. O tempo estava ótimo, não estava quente demais e uma leve brisa soprava na orla. O ar recendia sal e algas, uma surpresa agradável ao se considerar que, com certa frequência, o vento trazia o fedor dos navios-prisão ancorados a pouca distância da costa. Cecília já tinha passado tempo suficiente em Nova York para conhecer um pouco da rotina do porto. Havia navios chegando quase todos os dias, mas poucos traziam viajantes civis. A maior parte eram navios mercantes, que levavam suprimentos de que o exército inglês tanto precisava. Algumas dessas embarcações tinham sofrido adaptações para acomodar alguns passageiros pagantes. Fora assim que Cecília conseguira sair de Liverpool rumo às Américas. A função principal do Leite Miranda era transportar mantimentos e armamentos para os soldados destacados em Nova York, mas também houvera 14 passageiros a bordo. Desnecessário dizer que, ao longo da viagem de 5 semanas, Cecília passou a conhecê-los bem. Tinham pouco em comum entre si, além do fato de todos terem embarcado em uma jornada perigosa, atravessando o oceano turbulento, rumo a um país em guerra, a um litoral crivado de batalhas. Em outras palavras, eram todos loucos de pedra. Ela quase chegava a sorrir só de pensar. Mesmo depois de tanto tempo, mal conseguia acreditar que fora capaz de criar coragem para fazer a travessia. Sem dúvida, tudo ocorrera em um momento em que ela estava movida pelo desespero, em que ela se vira sem alternativa. Sentia orgulho de si mesma, pelo menos em relação àquele assunto. Naquele dia, havia vários navios no porto, incluído um chamado Rhiannon, que Cecília ficara sabendo que pertencia à frota do Lady Miranda, que tinha partido de Cork, na Irlanda. Nele chegara a esposa de um dos oficiais que costumava jantar no Davis Head. Cecília ainda não conhecera a mulher pessoalmente, mas a chegada dela fora acompanhada de muita fofoca e boas risadas. Com tanto falatório toda noite no salão, teria sido impossível não ficar sabendo. Cecília foi chegando mais perto do porto, guiando-se pelo alto mastro do Rhiannon, sua estrela polar. Conhecia bem o caminho, é claro, mas usar o mastro como instrumento primitivo de navegação era uma distração interessante. Quando o Rhiannon chegar em Nova York, se ela não estava enganada, não fazia nem uma semana, o que queria dizer que a embarcação ainda ficaria alguns dias no porto antes de se lançar aos mares outra vez. O navio ainda precisava ser descarregado e então receber um novo carregamento. Para não falar dos marinheiros, que estariam aproveitando um merecido tempo em terra firme depois da longa viagem. Quando Cecília chegou ao porto, o mundo se abriu diante de seus olhos, como uma flor na primavera. Sem os prédios de 13 e 4 andares que até então bloqueavam o sol, a claridade intensa no meio-dia banhava tudo ao redor. Ali, à beira d'água, havia algo que fazia com que a terra parecesse infinita, mesmo que as docas não dessem para o mar aberto. À distância, Cecília enxergava o Brooklyn e sabia muito bem com que rapidez o navio percorria a curta extensão da baía e ganhava o Atlântico. Era mesmo lindo, pensou ela, diferente demais do próprio lar. Ela sabia que aquele cenário ficaria gravado permanentemente em seu coração, mas ficava olhando mesmo assim. Gostava especialmente de observar a água, onde as ondas encimadas de espuma se erguiam para então fustigar os muros de contenção como uma babá impaciente. Ali, o mar era azul claro, mas ela sabia que logo além do horizonte ele ganharia um tom escuro e insondável. Nos dias mais turbulentos, as águas chegavam até mesmo a assumir tons esverdeados. Mais uma curiosidade que ela jamais teria descoberto se não tivesse tomado coragem de deixar para trás a segurança de sua casinha em Derbyshire. Ele estava feliz por ter ido a Nova York. Estava mesmo. Deixaria aquele lugar com o coração partido, por mais de um motivo. Mas tudo teria valido a pena. Havia se tornado uma pessoa melhor. Não, uma pessoa mais forte. Uma pessoa melhor não teria sustentado uma mentira durante tanto tempo. Ainda assim, sentia-se feliz por ter feito aquela viagem, por si mesma e talvez até mesmo por Edward.
Nos 2 dias que antecederam seu despertar, a febre de Edward subira a níveis preocupantes, e ela passara a noite inteira ao lado de sua cama aplicando-se compressas geladas na testa. Ela jamais saberia se tinha, de fato, salvado a vida dele, mas se tivesse sido o caso, então tudo aquilo teria valido a pena. Era uma ideia a qual ela tinha que se agarrar, pois seria uma única companhia pelo resto de sua vida. Foi então que ela percebeu que já estava planejando a partida. Olhou para a própria barriga. Poderia estar grávida. Ainda não tinha recebido nenhuma evidência do contrário. Era, contudo, improvável, e ela sabia que tinha que começar os preparativos para a viagem de volta. Aquele era o verdadeiro motivo de sua visita ao porto. Até então, Cecília não tinha entendido por que seus pés a haviam levado até lá, mas, ao ver os estivadores carregando caixas para o Renault, soube com muita clareza que estava ali para fazer perguntas. Quanto ao que faria quando voltasse para casa, bem, ela teria tempo de sobra para pensar nisso enquanto estivesse trancada em sua cabine no navio. Com licença, senhor, gritou ela para o homem que estava cuidando do carregamento. Quantos arpa? Ele arqueou as sobrancelhas baças, meneou o rosto na direção do navio e perguntou: Está falando do Renault? Sim, estão voltando para a Grã-Bretanha? Ela sabia que muitos navios faziam um desvio passados pelas Índias Ocidentais, embora achasse que aquilo acontecia mais no percurso da Europa para a América do Norte. Para a Irlanda, confirmou o homem. Cork, zarpamos na sexta-feira, à noite, se o tempo estiver bom. Sexta-feira, murmurou ela, seria em poucos dias. Vocês levaram passageiros? Perguntou ela, embora já soubesse que tinham trazido passageiros na viagem para o oeste. Sim, senhora, disse ele, assentindo de forma meio brusca. Está interessado em uma passagem? Talvez. Ele pareceu achar graça da resposta. Talvez. A essa altura a senhora já não deveria saber? Cecília não se dignou a responder. Em vez disso, cravou no homem um olhar gélido, o mesmo que usara tempos atrás quando tentara encarnar a esposa do filho de um conde, sustentando até o homem gesticulasse na direção do outro sujeito mais à frente, dizendo: Pergunte a Timmins. Ele vai saber informar se ainda tem lugar. Obrigada, respondeu Cecília. Caminhou na direção de 2 homens que estavam perto da proa do navio. Um deles estava com as mãos na cintura, enquanto o outro gesticulava para a âncora. Nada na postura deles indicava que a conversa era séria, de modo que, enquanto se aproximava, ela disse: Com licença, um dos senhores é o Sr. Timmins? O homem que apontara para a âncora tirou o chapéu. Sou eu, senhora. O que deseja? O senhor ali atrás? Falou ela, apontando para onde estivera instantes antes. Mencionou que talvez ainda haja um lugar no navio. Homem ou mulher? Perguntou ele. Mulher. Ela engoliu em seco. Eu mesma. Ele aqueceu, e Cecília sentiu uma simpatia pelo homem, vendo sinceridade em seus olhos. Temos lugar para uma mulher, informou ele. Seria uma cabine compartilhada. Tudo bem, disse ela. Dificilmente poderia pagar por uma cabine privada. Mesmo a compartilhada já seria bastante cara, mas Cecília tivera o cuidado de guardar o dinheiro da passagem de volta. Fora difícil. Antes de Edward despertar, ela vivera com quase nada. Nunca sentira tanta fome na vida, mas sempre se restringira a apenas uma refeição por dia. O senhor poderia me informar o preço? Perguntou ela. O homem respondeu e o coração dela se partiu, ou se iluminou, porque o preço da passagem era mais do que o dobro do que ela tinha pago para ir até Nova York. Era muito mais do que o dinheiro que tinha guardado. Não entendia por que era tão mais caro viajar do oeste para o leste. Os navios deviam cobrar mais caro simplesmente porque podiam. As pessoas de Nova York eram leais à coroa. Cecília imaginava que os passageiros tendiam a estar mais desesperados para deixar Nova York do que para chegar à cidade. Em todo caso, não importava, porque ela não tinha dinheiro suficiente. Vai querer comprar uma passagem? Perguntou o Sr. Timmins. Ah, não, respondeu Cecília. Talvez depois, mas agora não. Talvez no próximo navio, se conseguisse guardar um pouquinho toda vez que Edward lhe desse um dinheiro para fazer compras. Ela suspirou. Para quem já era uma mentirosa, transformar-se em uma ladra não seria nada demais. O baú de Thomas era muito pesado, então Edward providenciou para que fosse levado de carruagem até o Davis Head. Sabia que, no salão, haveria gente de sobra para ajudá-lo a carregar as coisas escada acima. Contudo, ao chegar ao quarto do número 12, viu que Cecília não estava lá. Não chegou a ficar surpreso. No café da manhã, ela não dissera nada sobre sair, mas ele não esperava que ela fosse passar o dia inteiro enfurnada no quarto. Ainda assim, era um tanto anticlimático estar ali, no quarto, sozinho, com o baú do irmão dela. Afinal de contas, ela era o motivo pelo qual ele mandara buscar aquilo tudo. Havia se imaginado chegando ao quarto como um herói que retornara de uma jornada, brandindo o baú de Thomas, tal como um prêmio conquistado a duras penas. Em vez disso, estava sentado na cama, encarando o maldito objeto que ocupava metade do espaço livre do quarto. Edward já tinha visto o que havia dentro daquele baú. Mais cedo, no quartel-general, o coronel Stubbs abrira a tampa antes mesmo que Edward pudesse dar conta que estava invadindo a privacidade de alguém. Temos de nos certificar de que está tudo aqui, dissera Stubbs. Sabe o que o capitão Rancourt tinha guardado aí dentro?
Mais ou menos, respondeu Edward, apesar de conhecer o conteúdo do baú de Thomas muito melhor do que deveria. Fuçara os pertences do amigo várias vezes, procurando as cartas de Cecília para poder reler as palavras dela. Às vezes, nem chegava a ler, ficava só olhando a caligrafia dela. Às vezes, era só disso que ele precisava. Por Deus, ele era um trouxa. Trouxa não, era muito pior, porque quando Stubbs abrir o baú e pedir que Edward inspecionasse os objetos, a primeira coisa que ele fizera fora pôr os olhos no retrato de Cecília. O retrato que, depois de todo aquele tempo, ele já percebera que não se parecia muito com ela. Ou talvez parecesse, para uma pessoa que não a conhecesse de verdade. Não transmitia a vivacidade do sorriso dela, nem a nuance extraordinária de seus olhos. Ele achava que nenhuma tinta no mundo seria capaz de reproduzir a cor daqueles olhos. O coronel voltara à mesa, e quando Edward ergueu o olhar, ficou claro que a atenção do homem estava nos documentos que tinha à frente e não no baú do outro lado da sala. Edward meteu o retrato no bolso e continuava ali, quando Cecília voltou da caminhada, no bolso do casaco, pendurado bem direitinho dentro do armário, de modo que, além de trouxa, Edward era um ladrão, e embora estivesse se achando canalha, não conseguia de jeito nenhum se arrepender de sua ação. Trouxe o baú de Thomas, exclamou Cecília baixinho assim que entrou no quarto. Os cabelos dela estavam um pouco bagunçados pelo vento, e por um instante Edward ficou hipnotizado por uma mecha fina que se soltara e pousava na bochecha. A mecha tinha uma leve ondulação, formando um cacho muito mais definido do que quando ela ficava com o cabelo totalmente solto. Uma bela maneira de desafiar a gravidade. Que pensamento peculiar. Ele se levantou da cama, pigarreando, forçando-se a prestar atenção no que dizia. O coronel Stubbs conseguiu recuperar os pertences de Thomas. Cecília foi até o baú com uma hesitação curiosa e estendeu a mão. Se deteve antes de alcançar o fecho. Você olhou o que tem dentro? Olhei, sim, respondeu Edward, assentindo. O coronel Stubbs me pediu para verificar se estava tudo em ordem. E estava? Como ele poderia responder aquela pergunta? Se estivesse tudo em ordem antes, agora não estava mais. Não com o retrato dela guardado no bolso. Até onde eu pude notar, sim, respondeu ele. Enfim, ela engoliu em seco, um gesto ao mesmo tempo nervoso, triste e pensativo. Ele queria contar a ela, chegou bem perto de dizer, já estava dando um passo à frente quando se deu conta do que estava fazendo. E então se deteve. Não conseguia esquecer o que ela tinha feito, não conseguia se permitir esquecer, o que não era bem a mesma coisa. Contudo, ao olhar para Cecília ali, de pé ao lado do baú do irmão, morto, com um olhar melancólico e desalento, não pôde deixar de pegar a mão dela. Você deveria abri-lo logo, disse ele. Acho que vai ajudar. Ela sentiu, grata, e soltou os dedos dele, a fim de usar as duas mãos para levantar a tampa. As roupas dele, murmurou ela, tocando a camisa branca que estava logo em cima, dobrada com capricho. O que devo fazer com elas? Edward não sabia o que dizer. Não vão caber em você, observou ela. Thomas não tinha ombros tão largos, e no fim das contas, você está acostumado a roupas mais bem feitas. Tenho certeza de que encontraremos alguém que esteja precisando delas, respondeu Edward. Sim, boa ideia. Ele ficaria satisfeito. Então, ela soltou uma leve risada, balançando a cabeça enquanto afastava da frente dos olhos a mecha rebelde. Não, estou falando besteiras. Ele nem teria ligado. Edward fez uma expressão de surpresa. Eu amo... Ela pigarreou. Eu amava o meu irmão, mas ele não se compadecia muito da necessidade dos mais pobres. Não que eu desejasse mal a alguém, apressou-se em dizer, mas não pensava muito neles, e ponto final. Edward aqueceu, principalmente porque não sabia como responder de outra forma. Ele também cometia o mesmo pecado da indiferença, assim como a maioria dos homens. Mas eu me sentirei melhor se encontrar um novo dono para essas camisas, afirmou Cecília. Disso ele teria gostado, falou Edward, logo explicando. Ele teria gostado de agradá-la. Ela abriu um sorriso torto e voltou-se para o baú. Também precisaria encontrar alguém para dar o uniforme dele, alguém que precise. Ela correu a mão pela casaca de Thomas, os finos dedos pálidos constatando com a lã vermelha. Quando eu estava no hospital com você, havia outros soldados. Ela baixou o rosto, quase como se estivesse demonstrando respeito. Eu ajudava às vezes. Deveria ter ajudado mais, sem sombra de dúvida, mas não queria deixar você sozinho. Edward fez a menção de agradecer, mas, antes de dizer qualquer coisa, ela endireitou os ombros e continuou falando, em um ritmo mais acelerado. E o uniforme daqueles homens, havia muitos que já estavam em farrapos. Certamente hei de encontrar quem precise. Havia uma leve sugestão de pergunta na fala dela, de modo que Edward aqueceu. Os soldados eram obrigados a manter o uniforme em perfeitas condições. Um feito nada fácil, considerando a quantidade de tempo que passavam perambulando por campos enlameados e levando tiros. Era bem chato consertar buracos de bala, mas os cortes de baioneta é que eram um verdadeiro inferno. Tanto na pele quanto no tecido, pensou ele, mas decidiu se concentrar no dano ao tecido, a única forma de conservar a sanidade. Era muito generoso da parte de Cecília doar o uniforme do irmão a outro soldado. Muitas famílias faziam questão de guardar a vestimenta como um símbolo tangível de heroísmo e honra. Edward engoliu em seco e deu um passo para trás, tomando por uma necessidade repentina
de se afastar um pouco dela. Ele não a entendia e odiava não ser capaz de manter a raiva viva. Só fazia um dia. Não havia nem 24 horas que a memória dele tinha voltado como uma enxurrada de cores, luzes, palavras e lugares. E nada daquilo incluía Cecília Rancourt. Ela não era esposa dele. Ele deveria ficar com raiva. Tinha todo o direito de ficar irritado. Ele tinha muitas perguntas. Perguntas que estavam indelevelmente marcadas em sua mente. Mas não podia fazer nenhuma delas naquele momento. Não enquanto ela mexia com tanto amor nos pertences do irmão. Não enquanto ela virava o rosto para o outro lado, tentando esconder o gesto de enxugar as lágrimas. Ela pôs de lado a casaca de Thomas e foi mais a fundo no baú do irmão. Será que ele guardou as minhas cartas? Com certeza. Ela ergueu os olhos por um instante, confusa, antes de compreender. Ah, mas é claro, você já olhou o que tem no baú, então já deve ter visto as cartas aí dentro. Não era por isso que Edward tinha tanta certeza, mas ela não precisava saber disso. Edward se encostou na lateral da cama e ficou olhando Cecília continuar o exame dos pertences de Thomas. Em determinado momento, ela ficou de joelhos para alcançar melhor o interior do baú, olhando os pertences do irmão, com um sorriso que ele pensou que nunca veria outra vez. Ou talvez nunca tivesse lhe ocorrido que poderia desejar tanto ver um sorriso. Ainda estava apaixonado por ela. Desafiando toda a lógica, desafiando a porcaria da própria sanidade, ainda estava apaixonado por ela. Ele suspirou. Ela ergueu o rosto. Algum problema? Sim, não. Contudo, antes mesmo que ele pudesse responder, ela já tinha voltado a atenção para o baú outra vez. Ele ficou imaginando, se ela não tivesse feito isso, se tivesse continuado a observar o rosto dele, será que teria sido capaz de ver a verdade nos olhos dele? Edward precisou reprimir outro suspiro. Nesse momento, Cecília soltou uma exclamação intrigada e, quando Edward deu por si, estava inclinando-se para a frente para ver melhor o que ela fazia. O que foi? Perguntou ele. E sem um franzido, ela corria as mãos entre as camisas e calças dobradas com esmero. Não estou encontrando o retrato. Edward abriu a boca, mas não falou nada. Queria falar, achou que estava pronto para falar, mas acabou não conseguindo verbalizar o que pensava. Ele queria aquele retrato. Não interessava se isso faria dele um tirano ou um ladrão. Queria ficar com aquela maldita pintura. Talvez ele tenha levado para Connecticut, falou Cecília, o que é um bom pensamento, acho. Você estava sempre nos pensamentos dele, disse Edward. Ela ergueu o rosto. É muito gentil de sua parte dizer isso, mas é a verdade. Ele falava tanto de você que eu mesmo cheguei a sentir como se a conhecesse. Embora distante, o olhar de Cecília assumiu uma expressão reconfortada. Que curioso, disse ela baixinho. Eu tinha a mesma sensação com relação a você. Ele se perguntou se deveria contar, naquele momento que tinha recobrado a memória. Como um autêntico cavalheiro, ele sabia que aquela era a coisa certa a se fazer. Ah! Exclamou ela, interrompendo os pensamentos dele e se pondo de pé. Quase me esqueci. Nunca mostrei a você o retrato de Thomas, não é? Edward nem precisou responder, pois ela já estava procurando dentro de sua única bolsa. Podia ser grande, mas ainda assim, Edward ficava impressionado que ela tivesse conseguido fazer a viagem para Nova York com tão poucos pertences. Aqui está. Cecília pegou a pequena pintura, olhou-a por um tempo com um sorriso melancólico e então estendeu para ele. O que acha? Dá para ver que foi feito pelo mesmo artista, disse ele, sem pensar. Ela hesitou surpresa. Você se lembra tão bem assim da outra pintura? Thomas gostava de mostrá-la a todo mundo. Não era bem uma mentira. Thomas gostava mesmo de mostrar o pequeno retrato da irmã aos amigos, mas não era por esse motivo que Edward se lembrava tão bem dele. É mesmo? Os olhos dela se iluminaram de alegria. Isso é muito... nem sei, muito amável, eu acho. É bom saber que ele sentia saudade de mim. Edward aqueceu. Ainda que Cecília não estivesse olhando para ele, tinha voltado à tarefa e já estava examinando outra vez os pertences do irmão. Edward começou a se sentir desconfortável naquela estranha posição de espectador. Na verdade, ele não estava gostando nada daquela situação. O que é isso? Murmurou ela. Ele se inclinou para a frente para ver melhor. Ela tirou do baú uma bolsinha, virando-se para ele. Será que ele guardava dinheiro no baú? Edward não fazia ideia, então respondeu. Você vai ter que abrir para ver. Foi o que ela fez. Abriu e virou a bolsa, e a surpresa estampou-se em seu rosto ao ver várias moedas de ouro. Ah, meu Deus! Exclamou ela, olhando o tesouro inesperado em sua mão. Não era muito dinheiro, pelo menos não para Edward, mas ele se lembrou de que, quando ele ia acordar, a Cecília estava passando necessidade. Ela até tinha tentado esconder dele a gravidade de sua pobreza, mas ela não era uma mentirosa muito hábil, ou pelo menos fora isso que ele achara na ocasião. Ela deixava escapar uns detalhes aqui e ali ao mencionar, por exemplo, que só estivera fazendo uma refeição por dia, e ele já conhecia a pensão em que ela estivera hospedada. Era quase tão ruim quanto dormir na rua. Ele estremeceu ao pensar o que teria sido dela se não tivesse encontrado no hospital. Talvez ele tivesse salvo um ou outro. Cecília ficou estranhamente quieta, ainda encarando o ouro em suas mãos, como se fosse um artefato misterioso, inusitado. É seu, declarou Edward, imaginando que ela teria tentando descobrir o que fazer com as moedas. Ela sentiu, distraída, mirando as moedas com uma expressão muito peculiar
no rosto. Guarde com o resto do seu dinheiro, sugeriu ele. Edward sabia que ela tinha algumas economias muito bem guardadas em sua algibeira. Por 2 vezes ele a vira contando o dinheiro e, em ambas as ocasiões, ao perceber que ele observava, Cecília ficara constrangida. Sim, é claro, murmurou ela, levantando-se de maneira meio atrapalhada. Ela abriu o armário e enfiou a mão dentro da bolsa. Como ele estava de costas, ele não conseguia ver o que Cecília estava fazendo, mas presumiu que estivesse mexendo na algibeira. Está tudo bem? Sim, respondeu ela, de modo um pouco mais repentino do que ele esperava. É só que eu... Ela olhou por cima do ombro, dizendo: Eu não esperava encontrar o dinheiro no baú de Thomas. Isso quer dizer que agora eu tenho... Edward aguardou, mas ela não terminou a frase. Agora você tem? Insistiu ele, enfim. Ela olhou para ele, hesitante, e levou um instante de silêncio desconfortável para responder. Não foi nada, é só que agora eu tenho mais dinheiro do que pensava que tinha. O que, para Edward, parecia o epítome da obviedade. Eu acho... Ele aguardou, mas as palavras dela morreram. Ela se virou e olhou o baú aberto. No chão ao lado do baú havia uma pilha de camisas, assim como a casaca vermelha de Thomas, mas, tirando isso, ela deixara tudo no mesmo lugar. Estou cansada, disse ela. Eu acho... Você se incomodaria de se eu me deitasse um pouco? Ele se levantou. É claro que não. Ela baixou os olhos, mas ao passar por ele, Edward vislumbrou em seu rosto um traço de tristeza insuportável. Ela se deitou na cama, joelhos dobrados, encolhida, virada para o lado oposto ao que ele estava. Ele fitou os ombros dela, sem entender por que estariam tão constritos se não fosse pela tristeza que a moça já sentia. Ela não estava chorando, pelo menos não parecia. A sua respiração entrecortada indicava que ela estava fazendo bastante esforço para se controlar. Ele estendeu a mão. Estava longe demais para conseguir tocá-la, mas não conseguiu se conter. Foi por instinto, tão certo como seu coração batia e seus pulmões sorviam o ar. Se aquela mulher estivesse sofrendo, ele teria o impulso de confortá-la. Contudo, não deu o último passo que os separava, deixou a mão pender e ficou parado como uma estátua. Contudo, não deu o último passo que os separava, deixou a mão pender e ficou parado feito uma estátua, incapaz de lidar com a própria turbulência. Desde o primeiro instante que a vira, ele desejara protegê-la. Mesmo quando ainda estava tão fraco que mal conseguia andar sozinho, ele quisera ser a força dela. Contudo, enfim chegara a hora em que ela precisava dele, e ele estava apavorado, porque, caso ele se permitisse ser forte por ela, caso cedesse ao impulso de dividir o fardo dela, corria o risco de se perder totalmente. E isso romperia dentro dele as últimas barreiras que ainda o impediam de amá-la de verdade. E... assim, o próprio desengano estaria completo. Ele sussurrou o nome dela bem de leve, quase como se estivesse desafiando-a a ouvir. Acho melhor eu ficar sozinha, disse ela, sem nem se virar para falar com ele. Não é, não, repreendeu ele, deitando-se ao lado dela e abraçando-a com força. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!